Bom, conforme aquilo que a gente já vem comentando, hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 13, que nós começamos aí há 3 semanas, que é um capítulo grande, que aborda a questão de um processo reencarnatório de um indivíduo chamado Segismundo. Começamos isso aí há 3 semanas, como eu disse, e hoje nós estamos concluindo. Hoje vai ser realmente a reencarnação do Segismundo. Até então estivemos em processo de preparação da reencarnação dele. E olha quanta coisa nos foi passada, quanta coisa nos foi dita. Hoje é a conclusão do processo. Lembrando sempre que esse estudo é um estudo aberto, vocês podem me interromper para fazer observações, comentários, perguntas, desde que atinentes àquilo que a gente está hoje aqui comentando. Tá? Bom, paramos justamente na noite em que Alexandre, o mentor espiritual de maior gabarito daquele grupo de espíritos construtores, iria iniciar o processo de ligação de Segismundo à matéria densa. Esse grupo, composto aí por Alexandre, que era o maioral, como eu disse, os espíritos construtores, que são aqueles espíritos que esquematizam o futuro corpo físico do reencarnante, mais André Luiz e mais um grupo até que robusto de entidades, amigas do casal e de Segismundo, esse grupo todo estava reunido fora do quarto de Adelina e Raquel. André Luiz comenta que já era 2 horas da manhã e que Segismundo iria finalmente se ligar à matéria densa. Alexandre estava com Segismundo nos braços. Nós vimos na semana passada que tinha acontecido o processo de restringimento da forma. Que Segismundo, homem feito lá na realidade espiritual, através de complicadas operações magnéticas, ele reduziu a sua forma para uma forma de bebê. Alexandre estava com Segismundo nos braços. E um gesto dele chama a atenção em que ele, Alexandre, convida a mãe de Raquel, que já estava desencarnada, a entregar Segismundo para a filha, dizendo que Raquel bem merecia essa alegria. E ele pega então Segismundo e entrega para os braços da mãe de Raquel, já desencarnada. E Alexandre orienta: olha, espero por parte de vocês que visitem frequentemente o nosso irmão Segismundo enquanto o processo da gestação estiver acontecendo. Todos sabem a importância do afeto, das vibrações positivas, do amor, o quanto são importantes no processo de formação do futuro corpo físico. Então, como Segismundo semeou muitas alegrias para nós, como ele foi amigo de todos, nós temos que agora retribuir. Vamos retribuir e vamos dar a ele aquilo que ele realmente precisa para entrar aí com o pé direito na vida, né? E isso é uma lição também para a gente, muito importante para todos nós. E o próprio Jesus, certa vez, nos disse para que nos esforcemos no intuito de angariarmos simpatias, amizades, porque aquilo que a gente faz de bom para com os outros, obviamente, nós iremos receber de retorno em algum momento que estivermos precisando. Não que nós iremos angariar essas simpatias com esse interesse, não. Porém, fica aí a lição. Todo bem semeado, toda energia positiva jogada, todo auxílio feito gera gratidão. E isso daí, com o tempo, obviamente, nós vamos receber os impactos positivos. Pois bem, aquele grupo entrou no quarto. Como eu disse, era Alexandre, que era o mais evoluído ali no local, mais capacitado, os espíritos construtores, André Luiz, que era o repórter daquela situação toda, e mais de 100 espíritos amigos de Adelino, Raquel, os futuros pais de Segismundo e de Segismundo também. Então já imaginaram isso? Todo mundo, aquele grupo todo de espíritos desencarnados, entrando no quarto do casal. E André Luiz repara que desde a meia-noite, algumas entidades já haviam adquirido permissão para entrarem no quarto, para quê? Para enfeitarem o quarto com flores de luz, a fim de atapetarem, né, o caminho para Segismundo se ligar inicialmente à matéria densa. Adelina e Raquel estavam dormindo.
os corpos físicos deles. Porém, em espírito já estavam lá em pezinho, alegres, já sabendo da grandiosidade daquele momento. Já sabendo do que iria acontecer. O segundo filho deles iria se ligar à matéria densa. Aí vem a pergunta, poxa Daniel, será que ao acordarem, ao voltarem para o corpo físico, eles iriam se recordar minuciosamente de tudo aquilo que estava acontecendo? Não. Não iriam, porque nós sabemos que as vibrações da matéria pesadas, elas dificultam e muito a lembrança de nossas atividades fora do corpo físico. Somente em algumas circunstâncias mais especiais e somente alguns espíritos que têm uma condição evolutiva maior, eles têm certa facilidade em se lembrarem com nitidez das andanças deles e das atividades deles pelo mundo espiritual. Eles não iam, ao acordar, obter a lembrança precisa de tudo aquilo que havia acontecido, que estava por acontecer. Não. Mas iria ficar ali uma sensação de algo importante que havia acontecido. Principalmente com Raquel, e já nós vamos ver isso daí. Alexandre cumprimentou o casal, Adelina e Raquel, se afastou, e ali depois, um por um, daqueles amigos, foram, de forma ordeira, simpática, cumprimentar o casal. E nesse meio tempo, André Luiz estava com um pensamento fervilhante de perguntas. Porque tudo aquilo que ele havia visto, para ele era demais. Ele não sabia que o processo de reencarne podia ser feito com tanta complexidade. Era tão intenso assim, em todas as suas minúcias, em todos os seus preparos. E Alexandre percebeu isso. Virou para André Luiz e falou o seguinte, nós temos mais alguns minutos, André. Temos mais alguns minutos, enquanto o pessoal cumprimenta lá o casal, Adelina e Raquel, pode perguntar à vontade, que eu sei que você está com a cabeça aí fervendo de ideias. E aí André Luiz começa a perguntar. Ele olha assim para o Segismundo neném, nos braços da avó, já desencarnada, e fala, Segismundo, quando ele reencarnar, e quando ele for homem feito, ele vai ter a mesma altura e as mesmas feições, a mesma fisionomia que ele apresenta aqui, quando estava na forma de homem feito? Essa é a pergunta que ele fez. E ele justifica essa pergunta dizendo o seguinte, olha, o corpo perispiritual dele, aqui, vai ser o mesmo corpo perispiritual que vai fornecer a base para o corpo físico. Então ele vai ter a mesma altura, vai ter as mesmas feições? Alexandre fala o seguinte, olha, raciocina devagar, André. O perispírito, ou corpo espiritual, ele vai oferecer o uniforme humano. Ou seja, a configuração básica humana. Cabeça, 2 olhos, nariz, boca, braços, pernas, enfim, órgãos. Porém, os contornos, as feições, as minúcias anatômicas vão estar na dependência de diversos fatores. Por exemplo, os genes, a carga genética de Adelina e Raquel, os futuros pais, vão determinar ali. E não só isso, a atuação dos moldes mentais de Raquel. Enquanto ela estiver gestando esse Segismundo, obviamente ela vai estar pensando fortemente, como será o meu futuro filho? Como será que vai ser o cabelo, né? O narizinho, as orelhinhas, os olhos e as mãozinhas dele? Então, esse pensamento todo de Raquel, que vai estar intrinsecamente ligado ali ao reencarnante, vai ser decisivo para a futura forma física dele. Vai influenciar bastante. Não somente isso, somados a isso, as visitas constantes dos amigos, que também, com a sua afeição, com os seus pensamentos, podem influenciar a futura forma física do reencarnante. Temos ainda a ação dos espíritos construtores. Então, por aí, André, você vai ter uma ideia, mais ou menos, de como vai ser a futura forma física de Segismundo. Né? Só dar um parênteses aqui. Abordando esse assunto de futuras formas físicas, o Leon Denis, né, grande divulgador da doutrina espírita, ele, num dos seus livros, abordando a questão da reencarnação,
ele explica a influência do pensamento na formação do futuro corpo físico. E ele cita um caso interessantíssimo, ocorrido lá na época dele, começo do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, com uma gestante que estava numa festa, estava muito calor, abriram-se as janelas, o pessoal lá na festa e tudo mais, ela sentada numa cadeira de costas para a janela, de repente surge um morcego. O morcego vem e pousa nos ombros dela. Imagina o susto da mulher. Foi aquele susto tremendo, aquele alvoroço, ela deu de desmaiar, tudo. Ao cabo de alguns meses, nasce a criança, com uma mancha no ombrinho esquerdo, no formato de um morcego. Olha que interessante. Olha só. Ou seja, o fato ali foi tão intenso, foi tão forte, marcou tanto o pensamento materno. De certo, ela ficou, durante um largo número de tempo, pensando naquele morcego no ombro, né? Justamente eu que estou grávida, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Algum problema? E não é que o menino nasceu com uma manchinha, com um formato de morcego no ombro esquerdo. Quer dizer, isso daí vai um exemplo do quanto que o pensamento materno é forte o suficiente para influenciar o futuro corpo físico. Aí André pergunta, mas então não dá para saber, né? Como é que vai ser a futura forma física dele? É imprecisa? Alexandre fala o seguinte, não. Se nós estivéssemos na posse das informações detalhadas do caso, a gente poderia saber. A gente está aqui de passagem só, André. Estou dando só o meu auxílio aqui. Já os benfeitores mais elevados, eles já têm todo o processo de planificação a respeito da reencarnação dele. Inclusive sabendo, de antemão, detalhes do futuro corpo físico. Porque todo indivíduo que reencarna, proveniente de um planejamento superior, ele reencarna com um programa a ser seguido. Um programa de provas. Um programa de coisas estabelecidas para que ele possa crescer, espiritualmente falando. Programa para o bem e não destino. Ele fixa bem isso daí. E ele fixa por quê? Porque muita gente vem com essa ideia de que a gente reencarna com um destino fixado e enrijecido. E não é assim. Claro que todos nós, ele fala aqui, ninguém reencarna com independência total. Todos nós reencarnamos com uma certa independência relativa. De algumas coisas não tem como fugir. Por exemplo, o corpo físico com o qual você vai vir. Se é bonito, se é feio, se é disforme, se é perfeito, se é alto, se é baixo. Enfim, todas essas características fazem parte do programa de provas. Programa esse estabelecido antes do reencarne. Então, uma vez você reencarnando desse jeito, pouca coisa você pode mudar. Seus pais. Tem como mudar os pais? Não. Por mais que talvez você tenha dificuldades e problemas com seu pai, com a sua mãe, eles são seus pais por algum motivo. Então são coisas que tem como mudar. Outra coisa, o local onde você vai reencarnar, as condições satisfatórias ou ásperas da sua existência. Tudo isso está dentro do programa de provas. Então isso daí confere ao indivíduo um certo nível de aprendizado, que ele pode ou não adquirir. É importante que a gente estabeleça isso daí. Alexandre até arremata. É como voltar para uma escola, André. Quando a gente vai para uma escola, a gente vai com um certo objetivo. Mas nós temos que saber também as regras daquela escola. As regras do educandário. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, traduzindo, resumindo aqui, de uma certa parte, algumas coisas da nossa vida já vêm realmente programadas e fixados. Seria mais ou menos um destino para nós. Lembrando que esse destino foi programado e fixado por conta daquilo que a gente precisa passar. E isso foi estabelecido antes do nosso reencarne. Agora, vários processos, várias lições, várias situações
que nós temos que passar, poderemos ou não passar por elas, vencendo ou perdendo. É isso que daqui a pouco ele vai falar com mais detalhe. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim. É verdade. Não, você imagina os milhões de indivíduos que renascem todos os dias, né? Então ele até fala nisso daí, que existem milhões de reencarnações que se processam sob os moldes da reencarnação de Segismundo, porque Segismundo pertence à enorme classe média do planeta, que não são nem altamente bons, nem conscientemente maus. É a classe média do planeta. Então o processo de reencarne é um planejamento parecido com esse daqui. Mas existem aqueles que são muito superiores, que vão reencarnar. Esses, praticamente, não precisam de tanta ajuda. Mas existem aqueles mais inferiores. Nesse caso, a reencarnação é mais complexa. Mas em todos esses casos, percebemos a presença dos benfeitores espirituais sempre ali presentes e atuantes, né? Muitos pensam que na realidade espiritual há uma separação da realidade física. No entanto, não é assim que acontece. As duas esferas se interpenetram. A esfera física, a esfera espiritual, existe uma reação e uma ação incessantes de uma para com a outra. Então, os benfeitores estão atuando sempre, incessantemente, aqui entre nós. Não resta dúvida. A pergunta que eu quero fazer, é sobre esse momento que eles estavam passando o espírito para os pais, né? A fecundação já tinha sido feita, a parte biológica, ou ainda não? Ainda não havia acontecido a fecundação. Já nós vamos cair na fecundação aqui. E aí a gente vai ver como que acontece. Para saber como funcionava a junção do espírito à matéria. Perfeito. Por que só depois da meia-noite que houve a permissão para alguns entrarem lá e enfeitar o quarto? É porque antes disso estava acontecendo a relação sexual entre Adelina e Raquel. E como era um casal assim, que construía o lar em bases retas, um pessoal equilibrado, eles tinham direito a total privacidade, né? Mas a gente sabe que a fecundação acontece horas depois. Então, por isso que Alexandre fala, nós temos tempo. Nós temos tempo a fim de que a fecundação possa acontecer, a ligação inicial com a matéria. Já tinha acontecido, né? Então, quando eles entram no quarto, os dois já estavam dormindo, mas fora do corpo. E a relação já tinha acontecido lá. Ainda não tinha concebido. Perfeito. A concepção ia acontecer daqui a pouco. Né? E aí eles dão ajuda o esperma, aquele esperma que vai... Beleza. Exatamente isso. Alexandre, ele vai interferir magneticamente num espermatozoide específico. Já vamos comentar a respeito disso aí. O processo é lindo de acontecer. Daniel, pode ser real um caso. Eu tenho um amigo, ele é médico, Sim. neurologista, Sim. muito bom no que ele faz. Tem várias pós, ele é um bandista. E ele teve a possibilidade de saber o que ele foi na sua última existência. Ele foi negro e passou por todos aqueles processos que ele sabe, do período De escravidão. Certo. E ele veio com a missão de ajudar muito, tanto é que ele ajuda dentro da possibilidade dele a todos que batem lá na porta Da clínica. que pedem ajuda aí. E inclusive ele ajuda num terreiro, acho que Conceição dos Ouros, parece. Chama Pena Branca ou Pena Verde, alguma coisa assim. E ele é muito ligado a Umbanda. Sim. E ele fala que ele, hoje, na existência dele, ele tem 1,60 m, é baixinho que nem eu. Mas ele comenta que nessa vida que ele foi negro, ele tinha 1,90 m de altura, um porte físico grande. Tanto é que me parece que exaurindo ele a trabalhos forçados. E ele veio com essa
querer ajudar o próximo. Certo. Vamos dizer a seguinte coisa, Antônio Carlos, que altura, alto ou baixo, também pode entrar na programação reencarnatória, né? Podemos ir um pouco mais além nisso daí. Imaginemos o caso de um indivíduo que reencarne, né, passando pela prova do nanismo, como anão. Anão, anã. Será que isso é obra do acaso? Será que isso daí é simplesmente uma teratologia? Algo que aconteceu? Não. Isso daí está justamente identificado nas necessidades kármicas daquele espírito. Então, talvez, se ele tivesse reencarnado, no caso do exemplo do seu amigo aí, alto, né, uma postura forte e tudo mais, não se sabe direito como que ele iria utilizar do seu corpo físico. Poderia até se desviar da sua atual missão com um porte mais avantajado. Possivelmente ele pediu para reencarnar, né, com um corpo físico menorzinho. Então, isso daí entra no quadro de provas úteis que o indivíduo tem que passar para obedecer a essa programação. Obedecendo a essa programação, obviamente, ele vai lucrar e vai crescer bem espiritualmente. É o que André Luiz pergunta, olha só, mas isso não é destino fixado? Esses apontamentos, essas coisas que o indivíduo estabelece antes de reencarnar, não é o destino fixado? Alexandre fala que não. Porque se houvesse destino fixado, haveria obrigatoriedade de conduta. Cadê o nosso livre-arbítrio? Não é verdade? Você seria o quê? Uma marionete. Quer dizer, os indivíduos, eles estabeleceriam o que você iria passar, como você iria passar, e você, como um autômato, passaria por aquilo. Cadê o nosso livre-arbítrio? E sem livre-arbítrio, não há crescimento, não há aprendizado. Alexandre fala, olha, a criatura renasce com independência relativa, mas isso não impede dele usar o livre-arbítrio para se elevar, estacionar ou cair. Quer dizer, se eu venho nessa atual existência com a prova de ser um médico, eu posso exercer a medicina no intuito de salvar vidas, de ser um médico de coração bom, né? E aí crescer espiritualmente. Ou eu posso estacionar no nível evolutivo que eu estava, fazendo só um trabalho burocrático, ou posso me enterrar em termos kármicos, utilizando os meus conhecimentos com intuitos baixos. Então, todos nós temos a liberdade de escolha. Temos que passar por certas situações, mas quando as situações acontecem, vai depender muito da maneira como nós encararmos aquilo ali. Por exemplo, pode ser que esteja dentro da programação kármica nossa, passar por momentos de doença, de aflição física. Isso só vai garantir a minha elevação espiritual? Claro que não. O que vai garantir a minha elevação espiritual é eu passar por esse problema com esperança, com fé, com alegria, crescendo com aquele problema. Aí eu vou crescer, espiritualmente falando. Agora eu posso passar por aquela doença xingando, blasfemando, e aí vamos enterrar mais ainda em dívidas, não vou aproveitar aquela chance de aprendizado. Portanto, é interessante que nós fixemos essa ideia. Mesmo a alma, Alexandre continua, que reencarna em circunstâncias árduas, tem recursos para melhorar sempre. Então não há aquele desculpismo que a gente às vezes costuma dar. Ah, bem que eu queria fazer diferente, mas eu não consigo. Aí você joga a culpa na carga genética, se você tem um pensamento materialista. Ah, eu sou desse jeito, mal-humorado, eu sou desse jeito, né, sovina, eu sou desse jeito, assim, mal educado por conta da carga genética dos pais. Você terceiriza a culpa. Quando você não terceiriza a culpa em Adão e Eva, né? Ah, eu tenho os meus problemas, meus pecados, mas isso aí vem da mancha original de Adão e Eva. Quer dizer, você vai dos dois pontos, né, dos dois extremos, e está errado nos dois. Não é? Ou quando você lança a culpa nas circunstâncias que estão ao teu redor. Ah, mas eu reencarnei no meio, né? Eu aprendi a beber, a me encharcar no álcool porque meus pais faziam isso, porque meus tios faziam isso, porque meus colegas de faculdade faziam isso, por isso que eu estou bebendo agora. Quer dizer, mais uma vez você está se isentando da responsabilidade, jogando a culpa nas circunstâncias da sua vida, no ambiente externo.
E nós vimos que não é assim. Nós reencarnamos com tendências. E se nós temos tendências inferiores, temos o livre-arbítrio de combatê-las. Ou o livre-arbítrio de chafurdar mais nelas ainda. Sem contar que você não é colocado em família tal por acaso, né? Perfeito. Se você, claro. Nessa vida você tem que desenvolver, você ser menos estressado, isso e aquilo, provavelmente você vai ser jogado numa família que tem bastante estresse, você já superado tudo isso. É lógico. Quantas vezes pedimos paciência? Eu quero ter paciência. Mas paciência é uma conquista. A paciência é uma conquista, não cai do alto. Como que você vai adquirir paciência? Se não reencarnando num meio que te exija isso. Parentes difíceis, circunstâncias externas ásperas, né? Filhos complicados. Tudo isso faz com que você estimule a paciência. E aí que a gente vai ver como que há todo um planejamento na nossa existência, na nossa vida. Resta saber agora se estamos, obviamente, aproveitando bem as oportunidades que nos são conferidas. Bom, depois dessa conversa toda que Alexandre teve com André Luiz, nessa história de destino e programação kármica, vem a ligação inicial com a matéria. Alexandre dá por encerrada a conversação, aproxima-se do casal, é aquele ápice de tudo aquilo que a gente viu nas 3 últimas semanas. Os espíritos construtores pedem a Alexandre para fazer a prece de agradecimento a Deus por aquilo que estava acontecendo. E antes de Alexandre, depois de ter sido feito um silêncio no local, antes de Alexandre começar a fazer a prece, Raquel pede para receber os filhos ajoelhada. Ela se ajoelha entre Adelino, marido, em pé, e Alexandre, em pé, e todos os demais em pé. Alexandre faz a prece. Não vou ler a prece aqui, mas as preces que estão aqui na obra de André Luiz são fantásticas. São modelos de o que é fazer uma prece. Depois, com esse livro aqui, vocês deem uma boa olhada à profundidade desses termos, dessas palavras empregadas. Depois da prece ter sido feita com elevação e com sentimento, André Luiz notou que o aposento, que o quarto, se encheu de novas luzes. E não foi só isso. Todos passaram a ouvir, com seus ouvidos espirituais, um leve rumor. E quando André Luiz ergue o seu olhar, ele percebe que descendo do mais alto, uma coroa. Uma coroa como se tivesse sido feita por um ourives extremamente habilidoso. Uma coroa extremamente brilhante. Essa coroa desce sobre a fronte de Raquel. E todos ficaram extremamente emocionados pelo fenômeno. André Luiz conta que essa coroa era sustentada por espíritos muito superiores, que ele, André Luiz, não conseguia enxergar. O próprio Alexandre, ao ver o fenômeno, se curvou reverente. E nessa comoção toda, Alexandre, que era o dono ali do pedaço, dá ordem para a mãe de Raquel entregar Segismundo, a filha. Eu vou ler, porque esse pedaço é de uma suprema poesia. Raquel, dando-me a impressão de que não via luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Segismundo. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Bonito, né, gente?
A gente fica imaginando essa cena ocorrida do lado de lá. Nesse momento em que, André Luiz até fala depois, Segismundo se interpenetra com o organismo perispiritual de Raquel, ele não explica direito como era isso. Alexandre convida os demais a se retirarem, acompanhando o próprio Abelino, e ficou na câmara, só ele, Alexandre, os construtores e André Luiz. Alexandre conduz Raquel de volta ao corpo físico. Ela acorda. Claro que ela não se lembrou de nada daquilo que tinha acontecido naqueles poucos minutos, mas invadiu nela uma sensação de júbilo. Uma ideia aflorou na sua mente. Será que eu estou grávida? Será que eu vou ser mãe pela segunda vez? E ela se abraça ao marido que estava lá roncando, dormindo. O homem geralmente é complicado. O homem é mais difícil. Se abraça ao marido, e aí os espíritos construtores, junto com Alexandre, jogando aquelas ideias positivas, e ela se encheu de esperança, de fé, de amor. E nesse momento, ela dorme de novo. E Alexandre convida André Luiz a se aproximar. E André Luiz percebe que Segismundo estava se ligando ligando magneticamente a ela, de um modo transcendental. André Luiz não soube muito bem como explicar como aquilo tinha acontecido. Segismundo estava ligado ao perispírito de Raquel. Mas agora ia acontecer a ligação dele, Segismundo, com a matéria densa. Alexandre comenta com André Luiz: o que a gente vai fazer agora deve ser efetuado com o mesmo critério que um cirurgião, né, exerce, estabelece numa mesa de cirurgia, ou que um obstetra faz no momento do parto. Alexandre jogou um magnetismo dele sobre os órgãos geradores de Raquel. Ao mesmo tempo em que André Luiz também, sob a ação magnética de Alexandre, ganhou muita acuidade visual. E o que eles começaram a enxergar? Começaram a enxergar toda aquela imensa massa de espermatozoides caminhando rumo ao óvulo. É como se o olhar de André Luiz ganhasse um potencial ali de um microscópio divino. Eles podiam enxergar os espermatozoides nadando ali, conforme o próprio André Luiz fala, a velocidade de 3 milímetros por minuto, naquela disputa para ver quem chegaria primeiro ali, lá no óvulo. E segundo o André Luiz, segundo o que André Luiz podia depreender, Alexandre ficou ali absorto, bem concentrado, e ele, Alexandre, pasmem, ele podia ver as disposições cromossômicas de cada espermatozoide. São milhões de espermatozoides que são lançados ali. Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de cada um deles. Antes disso, ele analisou cuidadosamente as disposições cromossômicas do óvulo. E ao cabo de alguns minutos, ele visualizou um e deve ter pensado, é esse mesmo. E jogou naquele espermatozoide, naquela célulazinha microscópica, todo o seu potencial magnético. E André Luiz percebeu que aquele espermatozoide começou a ganhar fôlego maior. Começou a ganhar mais movimentação, mais mobilidade. Se desvencilhou dos demais e foi nadando com uma rapidez maior. Até atingir o óvulo. No momento que ele atinge o óvulo, né, que para aquele espermatozoide era um mundo de açúcar, né, e amido e proteínas. O espermatozoide, atingido o óvulo se fecha. Tem seus poros fechados. Nenhum outro espermatozoide mais podia entrar. Depois de alguns 4 minutos, o espermatozoide, sempre sob a ação magnética de Alexandre, ganha um núcleo e ali os dois viram uma única coisa só. Já não era mais óvulo, nem espermatozoide, era o ovo, o zigoto. Já tinha acontecido o processo de fecundação. E aí,
Alexandre, sempre concentrado no seu trabalho, deu início ao processo de divisão do DNA. Olha que maravilha. E depois de alguns momentos, ele pegou a forma reduzida de Segismundo e ajustou a forma reduzida de Segismundo naquele pequenino ovo microscópico. Quando isso aconteceu, aquele minúsculo ovo, aquele zigoto, começou a se movimentar. E após complicadas operações magnéticas, feitas por ele e pelos espíritos construtores, Segismundo finalmente se ligou à matéria densa. E Alexandre conclui: está feita a ligação inicial de Segismundo à matéria densa. A partir de agora, o organismo de Raquel vai fornecer os alimentos necessários, os nutrientes necessários para o futuro corpo físico. E o perispírito de Segismundo vai pegar todo esse material para modular e construir o seu futuro corpo físico. Assim como o ímã atrai as limalhas de ferro ao seu redor. Meu trabalho aqui, segundo o que Alexandre constata, está feito. A partir de agora, o processo de gestação tem o seu início. Vai acontecer de uma maneira natural, segundo as leis da matéria, mas sempre sob a ação, sob a interferência dos espíritos construtores, principalmente Herculano, que seria o mentor espiritual de Segismundo, e dos moldes mentais de Raquel. André Luiz ficou maravilhado com tudo aquilo. Porque ele começou, aquela pequenina célula, começou a perceber ela se dividir em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, naquele processo rápido de segmentação celular. E Alexandre comenta: olha, André, reencarnação significa recomeço. Recomeço significa volta ao princípio. Você sabe, André, que os organismos superiores, que o corpo do ser humano procede, fisicamente falando, da ameba, do ser microscópico lá dos oceanos. A célula ovo agora é como se fosse uma ameba. E como a reencarnação significa recapitulação ou volta ao início, ao cabo de alguns dias ou semanas, o espírito reencarnante vai recapitular todas as lições que ele ganhou ao longo do processo evolutivo de milhões de anos. Da ameba, ele vai recapitular a sua fase aquática. Da fase aquática, a sua fase de réptil. E por aí vai até estacionar na forma humana. E é verdade, pessoal. Se nós pegarmos o embrião de um ser humano, com pouquíssimas semanas de vida, não dá para você diferenciar se ali tem um embrião humano, de um macaco, de um réptil ou de uma galinha. Não dá. Inclusive, nas primeiras semanas, aquele embriãozinho tem cauda e tem até as guelras ou brânquias. Mostrando que nós já passamos por tudo isso. Mostrando que o princípio espiritual passou pelo reino aquático, como peixe, depois como réptil, anfíbio, mamífero, até atingir a condição humana de hoje. É o que os cientistas falam, que a embriogênese recapitula a filogênese. Ou seja, o desenvolvimento do embrião recapitula a evolução da espécie. É uma prova de como nós, de onde nós viemos. Lá de trás. Finalizando, Alexandre conclui: André, sei que você está cheio de dúvidas e muito curioso. Então vou pedir permissão aqui para os espíritos construtores, para que você volte aqui sempre que quiser, para você oferecer a sua cota de auxílio no processo de gestação, mas também para você aprender. E André Luiz ficou exultante com isso. Alexandre se despede dos demais, e aí se encerra finalmente o capítulo número 13
da reencarnação de Segismundo. No capítulo 14, damos continuidade à gestação. Esse capítulo é bem menor do que o capítulo 13. E aí nós vamos ver o que André Luiz viu nesse processo de gestação até Segismundo nascer.